O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou agora há pouquinho, agora à noite, um corte de 42 bilhões, dinheiro para burro, das despesas públicas. Ele anunciou também o fim da chamada desoneração fiscal para um grande número de setores que foram beneficiados nos últimos anos. Ou seja, teve os setores que não pagaram impostos. Isso a gente chama de renúncia fiscal. É melhor que ele explique, comece explicando aqui para a gente. Vamos lá. Tomamos também a decisão de corrigir um processo que também veio do passado, que era exatamente o que ficou conhecido como desoneração da folha de pagamento, que na realidade era uma opção que era dada à empresa de deixar de contribuir baseado na folha e fazer uma contribuição baseado na receita bruta, e isso gerava, de fato, uma perda fiscal para a União. A ideia original tinha sido que isso ia permitir uma recuperação econômica do Brasil, acelerada, etc. Na realidade, isso não gerou os efeitos esperados e, em consequência, nós julgamos que seria necessário eliminar essa opção de tributação pela receita bruta. Resumindo, a grande maioria dos setores deixa de ter essa opção, portanto, deixa de ter essa desoneração de folha de pagamentos e tributação bruta e passam, portanto, a ter, de fato, a oneração da folha. Portanto, os setores, no entanto, que mantêm esta opção é o transporte rodoviário coletivo de passageiros, transporte de ônibus urbano, transporte metroviário e ferroviário de passageiros, metrô e trem, construção civil e obras de infraestrutura, comunicação. Portanto, esses setores continuam com a opção atual, porque são setores altamente dependentes de mão de obra, é o grande fator intensivo, são setores intensivos de mão de obra e, portanto, vitais para a preservação da recuperação do emprego no país prevista para esse ano. Bom, não é fácil entender. O Richard, por favor. Boa noite, Heraldo. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Richard. Bom, primeiro, me diz o seguinte, resumindo, o que o doutor Meirelles falou aí? Então, legalmente o governo ele tem uma meta fiscal que ele tem que perseguir todo ano. Então, ver quanto ele vai arrecadar, quanto ele vai gastar e ele tem que cumprir essa meta. A meta fiscal para 2017 é um rombo de 139 bilhões de reais. Aí o que acontece? A equipe econômica reveu as estimativas que tinham feitos para a arrecadação do governo e viram que o governo ia arrecadar menos dinheiro. E detectaram um rombo de 58 bilhões de reais para cumprir essa meta, que já é um déficit, né? Já é deficitário, ou seja, o governo vai gastar mais do que arrecada. E para cobrir esse rombo, aí ele fez um mix, né? Ele fez um corte de despesas e um aumento de receitas. Eu acho que tem até uma tela... Vamos dar uma olhadinha então aqui, vamos ver se a gente tem na matrópole para ficar mais claro. Não, a gente tem uma tela que a gente fez, Heraldo. Então isso aqui é o rombo, quer dizer, para eu entender. Eles identificaram esse rombo. Isso aqui quer dizer, o governo está gastando mais do que arrecadou, 58 bi, é isso ou não? Não, a meta, 139 bilhões, isso. 139 Só que para cumprir essa meta, eles identificaram que as receitas esse ano iam ser muito menores do que eles tinham projetado. E falaram, olha, para cumprir essa meta de 139 bilhões, negativo, né, esse déficit, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que arrumar 58 bilhões de reais. Ele cortou 42. Isso, 42 bilhões. Entre outras coisas que ele citou agora. Agora, quem foi a maior vítima dos cortes e o que sempre tem acontecido nos últimos anos, os investimentos. Só aquele programa de aceleração do crescimento, o PAC, ele responde por mais de 25% desse corte, 10 bilhões
de reais. Então aqui ele cortou 10 bi do PAC. Do PAC, que são investimentos que já são baixos. Se a gente pegar todos os investimentos que o governo faz, não chega nem... E da onde ele cortou os outros 32? Proporcionalmente, todos os ministérios, até para não gerar briga. Inclusive, em saúde e educação, eles tentaram preservar ao máximo, mas proporcionalmente foi um corte uniforme em tudo. Quer dizer, tudo. Todos os ministérios estão perdendo dinheiro. Vão perder dinheiro. Para não gastar. Isso, exatamente. Tá, e agora aqui, quando é que ele vai arrumar esse dinheiro? Eles têm que aumentar as receitas em 16,1 bilhões. Da onde que sai? O maior volume desse bolo é que o governo teve uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal da concessão das hidrelétricas. Então, porque as hidrelétricas se sentiram prejudicadas pelo outro governo e falavam, a gente não vai ter que pagar a renovação disso. Só que aí a decisão judicial vocês vão ter que pagar a renovação. E quanto que custa isso? 10,1 bilhões. Então ele vai receber? Mais 10 bilhões, 10 bi aqui, isso. Das hidrelétricas. Isso. E a diferença, faltam 6 ainda. Isso, e aí como é que a gente vai montar esses 6? 4,8 vem da tal desoneração da folha de pagamento. Que ele está falando agora. Isso. O que é essa desoneração da folha para as pessoas entenderem? Desde 2012, o governo ele estipulou o seguinte, a contribuição patronal sobre a Previdência, que era 20% sobre o valor do salário, falava, não, você não precisa fazer isso e você só vai recolher de 1 a 2% do seu faturamento, achando que ia contrabalançar e até para baratear a mão de obra no Brasil. O que acontece? Faltava dinheiro. E o dinheiro que faltava para não tirar dinheiro da Previdência, o Tesouro Nacional punha a grana lá. Punha a grana. Para você ter uma ideia, de 2012 a 2016, uns números que não estavam atualizados até a tarde de hoje no site da Receita Federal, foi mais ou menos 80 bilhões que o governo abriu mão de arrecadar nas desonerações de folha. Quer dizer, esses 80, teoricamente, tinha que estar no caixa da Previdência. Isso. Não estava porque o governo foi bonzinho e só não precisa pagar, não. Não, mas o governo, ele reembolsava. Ele tirava pagava. O Tesouro e botava lá. Isso, mas o Tesouro somos todos nós. Então, no final, os contribuintes sempre estão pagando a conta. Sabia que era o Tesouro. Porque quando a gente fala, o dinheiro do Tesouro, né, parece que é uma entidade, o dinheiro que cai do céu. Não, é o dinheiro de todos nós, né? Então, e também vai aumentar a IOF sobre as operações de crédito das cooperativas. Peraí. O que é IOF que eu não sei o que é? É o Imposto sobre Operações Financeiras. Quando você faz uma operação de crédito, o governo vai te tributar. Então, nessa IOF, as cooperativas de crédito não estavam pagando sobre as operações de crédito. E o Meirelles até falou, isso aí é uma coisa que estava errada, porque todo mundo estava pagando, só as cooperativas não. Isso vai aumentar 1,2. Então, vamos somar esse 4,8 a 1,2 dá 6 bilhões de aumento de impostos. Mais o 10,1 das hidrelétricas, conseguimos as receitas de 16,1. Só que aí tem um porém ainda, né? Dessa história toda, dessa sessão corujão que o Meirelles fez. O governo tem para receber, nos precatórios, cerca de 9 bilhões de reais. E ele acha que isso já é dado como certo. Espera um pouquinho, como assim ele tem que receber de precatório? Tem os precatórios que estavam sendo cobrados e não tinham entrado nos cofres públicos. E a expectativa é que esse ano entre 9 bilhões. Só que como ainda não entraram, o Meirelles preferiu fazer um corte maior. Então o que acontece? Ele falou, conforme esse dinheiro for entrando, o corte de despesas vai se diminuindo, vai sendo menor, porque ele quer aliviar essa parte, porque você tem que apaziguar a base, você tem ministérios que estão no limite. O que é importante as pessoas entenderem. Você está preenchendo um rombo de 58 bilhões, cortando despesas, cortando investimentos, aumentando impostos, com receitas extraordinárias das concessões das hidrelétricas que não acontecem todo ano, para você chegar numa meta de dever 139 bilhões de déficit. Isso, e ainda tem o ponto-chave, sem contar a despesa com juros da dívida, que aí seria mais ou menos 300 bilhões. Ou seja... Se puser o juro aqui, vai para quanto? Mais de 439 bilhões. Num ano só? E num ano só. Ou seja, toda essa ginástica... Cara, sabe quanto nós já arrecadamos esse imposto até agora? É quase isso. A gente mostrou o impostômetro agora há pouco. A gente arrecadou 500 e pouco. Porque tudo que a gente teria arrecadado esse ano, tudo iria só para poder equilibrar o déficit. Então você não gastasse nada. Você vê toda essa ginástica, Heraldo, para bater uma meta de déficit dessa, sem contar a despesa com juros. E as pessoas ainda se questionam se a gente precisa fazer algum ajuste fiscal, se a gente precisa controlar a velocidade do crescimento das despesas, como principalmente as despesas da Previdência. Agora, nesse corte aí, ele cortou os carros oficiais?
Ele cortou os motoristas oficiais. Ele cortou as viagens de primeira classe que o pessoal faz. Mas aí eu vou responder como você sempre me fala para mim. Richard, você está olhando o lado da política e a base aliada, como é que você vai comprar briga lá? Será que não tem que passar as reformas? Isso, pô. Será que... Mas ele teve cortes nas emendas parlamentares. Tudo bem. Teve cortes nas emendas parlamentares. Mas concordo, se a gente eliminasse essa distorção, né, do setor público que você tem uma vida assim, que às vezes até um rei da monarquia, ele ia falar, pô, esse pessoal estava vivendo melhor do que eu vivia lá séculos atrás. O nosso comentarista, o Richard Rittenband, aqui conosco. Richard, agora eu vou te fazer uma pergunta daquela que você é uma pessoa que dá no mercado. Como é que o mercado vai receber, ou recebeu já, a Bolsa pode abrir amanhã? Como é que vai estar? Na verdade, o mercado ele já vem antecipando nos últimos dias. Nos últimos dias. E, inclusive, hoje emendou aí uma maior sequência de altas que a Bolsa teve nos últimos meses. Então, o mercado recebeu bem porque, finalmente, você tem um pouco de transparência, né? Você tem metas realmente sendo perseguidas e não alteradas, né? Que era muito comum antes. Não tem como se perseguir essa meta, vamos mudar a meta. Dessa vez, não. Pelo menos... Porque o pessoal sabia... doa quem doa. Não, peraí. Duela quem duela. E as estimativas... Espanhol. E as estimativas, por exemplo, essa questão do precatório, de não inserir já no corte, mostra um conservadorismo, isso também é muito bem visto, vai esperar esse dinheiro efetivamente. Quer dizer, as contas são transparentes ou não? É isso que o mercado queria? Isso, as contas estão mais... Eles estão olhando a conta transparente. Isso, as contas estão mais transparentes, estão sendo revisadas periodicamente. Dá para fazer uma pedaladazinha aí? Ou aqueles créditos suplementares, né? Assinando sem alterar a meta, por enquanto, isso aí longe disso. Então, assim, o mercado tem gostado bastante dessa transparência. Ainda que os números não sejam bons? Não, porque o superávit, a expectativa é que ele só comece entre 2019 e 2020. Imagina, as contas públicas dando tudo certo, só vão entrar no azul entre 2019 e 2020. Tem muita gente apostando em 2020. Então, realmente, a situação fiscal ela é bem deteriorada, bem grave, né? Que exige toda essa ginástica, mas a equipe econômica... Dá para acreditar naquela fala do Meirelles que está dizendo que esse ano vai começar a recuperação de emprego? Sim. Dá? A partir do fim do último trimestre, os últimos meses do ano, a gente já começa a sentir uma melhora. E 2018, a tendência é que a taxa de desemprego finalmente comece a cair. Cristiano, obrigado por tudo. Obrigado, e aproveitando aí, parabéns. Obrigado. E também, acho que não deve ter gostado do presente que o Meirelles te deu, né? Mal fez aniversário, já vem aumento de impostos, né? Caramba, ainda mais de IOF, olha aí. Obrigado. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo para voltar daqui a pouco com outras informações. Até já.